TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, 4 de fevereiro, e você vai ver a seguir. Petrópolis registra saldo positivo na geração de empregos em 2025. O MPRJ obtém decisão que determina a renovação da frota de ônibus em 3 Rios. Casos de diabetes dobram em 18 anos. Novo programa aposta em atividade física e prevenção para mudar esse cenário. SUS oferece vacina contra bronquiolite para bebês prematuros. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Seguindo uma perspectiva diferente do restante do país, que registrou um saldo negativo no número de contratações em 2025, Petrópolis terminou o ano passado com mais admissões do que desligamentos na maioria dos setores, que inclui comércio e indústria. Confira. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, Petrópolis registrou em 2025 29.709 contratações e 29.150 desligamentos, ou seja, um saldo positivo de 559 novos postos de trabalho. A nível nacional, em relação ao trimestre encerrado em dezembro, a taxa de desocupação do país caiu a 5,1%, o nível mais baixo da série histórica iniciada em 2012, quando foi de 8%. Apesar do resultado positivo em 2025, no mês de dezembro, Petrópolis registrou um resultado negativo na geração de empregos, com 1.822 admissões e 2.414 desligamentos, ou seja, um saldo negativo de menos 592 vagas ocupadas. O setor que mais se destacou positivamente foi a indústria, com um saldo positivo de 2,55%. Mesmo com esses resultados, segundo Jean Monteiro, há uma dificuldade para conseguir um emprego na cidade, principalmente para os mais novos que não têm experiência profissional. Acho que também falta as empresas entenderem que os conhecimentos vividos dessa geração podem ser aproveitados e bem utilizados assim, para gerir novas ideias, promulgar novas propostas para as empresas. Esse é o caso da família de José Arnaldo, que todos os seus 3 filhos estão desempregados no momento. Todos eles procurando emprego, né? No momento, assim, a única fonte de renda da minha casa sou eu, né? Se tirando o comércio, você não tem mais opção de emprego em Petrópolis. Está muito difícil. A estimativa anual do número de empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada cresceu 2,8% no valor de 2025 frente a 2024 e chegou a 38.900.000 pessoas, o mais alto da série, um acréscimo de cerca de 1 milhão de pessoas com carteira assinada em relação a 2024. Em Petrópolis, os setores do CAGED, agropecuária e construção registraram um saldo negativo em 2025. Já os setores de comércio, serviços e indústria registraram mais contratações do que desligamentos. Olha só, gente, estudantes da rede municipal retornaram às salas de aula nesta quarta-feira aqui em Petrópolis. São cerca de 37 mil alunos de 190 unidades, incluindo 80 centros de educação infantil. Estamos aqui ao vivo com Jonathan Joras, que está nas ruas e vai falar com a gente sobre o movimento. Oi, Mariana, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, eu estou aqui no centro de Petrópolis, em frente aqui ao Colégio Municipal Maria Campos, que fica aqui na rua Buenos Aires, próximo, né, ao que o pessoal chama da Praça de Skate, próximo aqui do terminal rodoviário. Inclusive, Mariana, a gente passou pelo terminal rodoviário ali no centro de Petrópolis, próximo dali da Paulo Barbosa, e estava muito movimentada a rodoviária. Enfim, os pontos de ônibus estão mais cheios. Ali próximo da praça de skate, né, tem outras escolas e a gente vê uma grande movimentação dos alunos. Tem alunos das escolas públicas, né, municipais,
e inclusive de escolas particulares que também estão retornando hoje. Então, a cidade está bem movimentada. Mas, Mariana, de acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a Secretaria de Educação organizou as ações para o retorno das aulas com foco na preparação das unidades escolares para receber os alunos, né, e os pais que forem levar os alunos até a escola, né? O objetivo, né, é acolher as famílias e o funcionamento regular dos serviços nas escolas. E uma coisa importante que a prefeitura ressaltou é que nesses 3 primeiros dias de aula, as equipes gestoras elas vão ter uma certa flexibilidade, né, por conta dos ajustes internos, a organização das turmas e o atendimento aos responsáveis, visto que o período de férias é muito longo, então até o retorno, até voltar a acostumar os próprios alunos, os pais e as equipes que trabalham nas escolas, é bom que as equipes tenham uma flexibilidade maior, principalmente nesses 3 primeiros dias, como a prefeitura adiantou. Bom, um outro fator relevante é que o executivo ressaltou que a alimentação escolar está assegurada para todas as unidades aqui do município de Petrópolis, com o fornecimento previsto desde o primeiro dia de aula. E as escolas passam a ter os serviços de manutenção em um cronograma em andamento, né, que contempla ajustes estruturais, revisões e as adequações necessárias para o início das atividades. Mas, Mariana, a gente sabe, apesar desse início de aula, a gente sabe que a educação aqui em Petrópolis está tendo alguns problemas. Por exemplo, não tem previsão oficial para a entrega do material escolar aos alunos. Essa obrigação que está sendo cobrada judicialmente ao município de Petrópolis. Essa situação ela é acompanhada, de fato, pela Justiça. Já teve uma decisão judicial em janeiro, publicada em janeiro, no dia 22 de janeiro deste ano, que determinou que a Prefeitura de Petrópolis tem até o final da semana para apresentar a comprovação da compra dos materiais escolares para o ano letivo de 2026, né, que é esse de agora. E essa determinação é da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da comarca aqui do município de Petrópolis. E caso essa determinação não seja cumprida, o prefeito Ingo Rames e a secretária de Educação, Poliana, podem ser multados em cerca de R$100 mil. E existe, além da questão do material escolar, existe a questão da distribuição dos uniformes, um caso que repercutiu muito aqui no município de Petrópolis. O município é alvo de uma decisão judicial que obriga a distribuição de uniformes escolares para os alunos da rede pública municipal. A determinação foi confirmada em segunda instância pelo TJRJ, né, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em setembro de 2025, e manteve a sentença da Vara de Infância aqui do município de Petrópolis. Enfim, a gente segue acompanhando essa situação do material escolar, dos uniformes, mas em relação aqui ao início do ano letivo na rede municipal, assim, apesar de, por exemplo, aqui onde eu estou, o movimento está mais calmo, porque eu não estou naquele horário de pico, né, da entrada e saída das aulas, mas a gente vindo aqui para a escola, a gente pôde acompanhar a rodoviária muito cheia, os pontos de ônibus muito cheios e muitos alunos andando aqui pelo município de Petrópolis. Volto com você, Mariana. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que, devido à calamidade financeira que o município se encontra, a Secretaria de Educação não dispõe de recursos orçamentários para a distribuição de uniformes para os alunos neste período letivo. A administração municipal precisa respeitar os limites legais do orçamento público e garantir equilíbrio fiscal, além de preservar a continuidade de serviços já em execução. Em relação ao material escolar, a Secretaria de Educação está em tratativas com o Ministério da Educação para aderir a uma ata de registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A medida busca viabilizar a aquisição dos itens de forma regular, com segurança jurídica e economia de recursos. O calendário de entrega será definido após a formalização da adesão à ata do FNDE e a conclusão dos procedimentos administrativos necessários. A primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 3 Rios obteve na segunda-feira
uma decisão liminar favorável à ação civil pública ajuizada para que a concessionária de transporte público Transa Transportes Coletivos renove a frota de ônibus que circula no município de Três Rios. Confira. A ação civil pública foi ajuizada após terem sido confirmadas reclamações de moradores relacionadas à precariedade dos veículos que circulam na cidade. A roda soltou no ônibus, entendeu? O livramento, dá uma ligada pra ele pra ver se ele me cobra, se ele chega mais cedo aí. Livramento mesmo. Na decisão, o juiz da primeira vara de Três Rios, Areal e Levi Gasparian determinou que a empresa regularize a frota de veículos, devendo apresentar um cronograma indicando prazos para adequações e substituições, além da quantidade de veículos atualmente existentes e da quantidade de veículos que vai ser substituída ou adequada em cada etapa do cronograma. No mês de abril do ano passado, uma ambulância do SAMU e um ônibus se envolveram em um acidente. Na ocasião, uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas. A ação ressalta que, mesmo após o envio da recomendação por parte da promotoria, os moradores continuaram a relatar a precariedade dos veículos, as quebras constantes dos ônibus e a escassez de motoristas, inclusive com relatos de profissionais submetidos à duplicação de jornada para suprir a demanda. Aí, mais um sendo rebocado aí, pessoal. Ainda de acordo com a decisão, a empresa deverá apresentar até o 5º dia útil do mês seguinte do término de cada trimestre um relatório técnico detalhado, diretamente ao município, contendo o número de veículos efetivamente regularizados no período, a documentação comprobatória das regularizações realizadas, a listagem de veículos ainda pendentes de regularização e a justificativa para eventual descumprimento de metas. Além disso, a empresa precisa apresentar a comprovação da regularidade do quadro de motoristas em atividade, acompanhado da documentação relativa ao cumprimento dos cursos e requisitos legais exigidos para o transporte coletivo de passageiros, assim como a comprovação da adoção de programa permanente de capacitação. O Judiciário também determinou que, durante o processo de regularização da frota, apenas circulem veículos em condições seguras de operação, conforme é exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelas normas da ANTT e pelas exigências do Detran. Procurada pela nossa equipe, a empresa Transa Transportes Coletivos não se posicionou até o fechamento desta edição. O número de brasileiros com diabetes cresceu de forma alarmante nos últimos anos. Além disso, hipertensão e obesidade também avançaram. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde lançou no Rio de Janeiro a estratégia Viva Mais Brasil, com um investimento milionário para incentivar hábitos mais saudáveis em todo o país. Dados do Vigitel 2025 mostram que a taxa de adultos com diabetes saltou de 5,5% em 2006 para 12,9% em 2024, um aumento de 135%. No mesmo período, a obesidade cresceu 118% e a hipertensão 31%. Os números revelam o avanço das doenças crônicas e reforçam a necessidade de políticas de prevenção. Para enfrentar esse problema de saúde pública, o governo federal tem investido em ações que estimulem a prática de atividade física, alimentação saudável e o fortalecimento da atenção básica em todo o Brasil. Durante o encontro de lançamento do programa, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, menciona inclusive que o cuidado com a saúde tem aumentado entre a população, mas ainda assim não é o suficiente para reduzir a existência dessas doenças. Na medida que o Brasil vai envelhecendo cada vez mais, vai surgindo mais pessoas com hipertensão, mais pessoas com diabetes e o risco vai ficando maior, por isso que a gente precisa ter mais ações, mais políticas de cuidado, de promoção e prevenção.
A estratégia Viva Mais Brasil vai investir 340 milhões de reais em ações de promoção da saúde, com destaque para a retomada da Academia da Saúde, que oferece espaços com equipamentos e acompanhamento profissional ligados às unidades básicas. Hoje, o país conta com mais de 1.700 unidades e a meta é ampliar esse número ainda esse ano. O Brasil já teve um período onde você tinha que fazer promoção e prevenção no cuidar da qualidade da água, garantir a vacina, medidas de higiene. Isso é insuficiente para enfrentar os problemas de saúde hoje. A gente precisa continuar fazendo isso, mas tem que ter um olhar muito importante para tudo aquilo que gera risco. O programa também cria indicadores de qualidade para a atenção primária, permitindo que municípios recebam até 30% a mais de recursos para cuidar de doenças como diabetes e hipertensão. A proposta é transformar prevenção em prioridade e melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Ainda falando sobre saúde, a partir deste mês, bebês prematuros e com comorbidades poderão receber a vacina contra bronquiolite no Sistema Único de Saúde. O medicamento oferecido amplia a proteção contra o vírus sincicial respiratório, que é a principal causa da doença. O Ministério da Saúde explica que o medicamento é um anticorpo monoclonal capaz de fornecer proteção imediata. Não há necessidade, nesse caso, de estimular o sistema imunológico do bebê a produzir seus próprios anticorpos. São considerados bebês prematuros aqueles nascidos com idade gestacional inferior a 37 semanas. Entre as comorbidades que atingem bebês de até 2 anos de idade são doença pulmonar crônica da prematuridade, cardiopatia congênita, anomalias congênitas das vias aéreas, doença neuromuscular, fibrose cística, imunocomprometimento grave de origem inata ou adquirida e síndrome de Down. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 300 mil doses já foram distribuídas para todo o país. Vale lembrar que o SUS já oferece a vacina contra o vírus sincicial respiratório para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, o que protege os bebês desde o nascimento. O vírus é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. Em 2025, até 22 de novembro, o Brasil registrou 43.200 casos de síndrome respiratória aguda grave causados por VSR. Desses casos, a maior concentração de hospitalizações ocorreu em crianças com menos de 2 anos de idade, totalizando mais de 35.500 ocorrências, o que representa 82,5% do total de casos de SRAG por VSR no período. Como a maioria dos casos é decorrente de infecção viral, não existe um tratamento específico para a bronquiolite. O manejo é baseado apenas no tratamento dos sinais e sintomas que incluem terapia de suporte, suplementação de oxigênio conforme necessário, hidratação e uso de substâncias que promovem a dilatação das pequenas vias aéreas nos pulmões. E você vai ver no próximo bloco. 2 homens são presos em Petrópolis. Polícia Civil realiza mais uma fase da Operação Caminhos do Cobre no Rio de Janeiro. O governo do estado mantém combate ao crime organizado com a Operação Barricada Zero. Operação Atena resulta na recuperação de veículos roubados e na prisão de mais de 700 pessoas. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política,
da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. 2 homens foram presos e um veículo roubado foi recuperado em uma ação realizada na região de Araras, em Petrópolis, na noite desta terça-feira. Entre os presos está um homem apontado como líder do tráfico de drogas. Durante as investigações, os policiais localizaram um carro ocupado por 2 homens, circulando com uma placa clonada. Após a abordagem, foi constatado que o automóvel era fruto de um roubo ocorrido em dezembro de 2025, no município de Duque de Caxias. Entre os presos está um homem de 30 anos que foi apontado como liderança do tráfico de drogas no Vale do Carangola, com 10 anotações criminais, incluindo registros por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, disparo de arma de fogo, dano, ameaça e posse e uso de entorpecentes. O segundo envolvido é um homem de 23 anos. Os 2 foram conduzidos para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde permaneceram presos em flagrante. E ainda falando sobre ocorrências policiais, 2 homens foram presos também aqui em Petrópolis, em uma ação realizada pela Polícia Militar. Além disso, uma grande quantidade de drogas foi apreendida. Confira. Durante a abordagem, 2 suspeitos foram flagrados com drogas e um celular. Os acusados tentaram fugir, mas foram contidos pela equipe policial. Foram apreendidas 534 cápsulas de cocaína, 6 tabletes de maconha, 7 pés de maconha, indicando cultivo na área, além de um celular e R$ 34 em espécie. Os acusados, um homem de 19 anos e um homem de 18 anos, confessaram o envolvimento com o tráfico e indicaram ligação com uma facção criminosa. Eles foram autuados e permanecem presos. E o governo do estado do Rio de Janeiro, através da Polícia Civil, realizou na manhã de terça-feira mais uma fase da Operação Caminhos do Cobre. O objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada na receptação qualificada de materiais metálicos furtados, especialmente cabos e componentes pertencentes a concessionárias de serviços públicos. As ações ocorrem em endereços ligados aos investigados no município de São Gonçalo, na região metropolitana. Nesta etapa da operação, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e inquéritos especiais cumpriram mandados de busca e apreensão. Até o momento, 2 pessoas foram presas e meia tonelada de cabos de cobre e metal foram apreendidos, além de aparelhos celulares. De acordo com o governo do estado, as investigações identificaram uma empresa de reciclagem que funcionava como fachada para aquisição, guarda e revenda de cabos furtados. Parte deste material ficava escondida em um galpão localizado em uma área rural próximo da BR-101. Desde setembro de 2024, a Polícia Civil realizou mais de 430 fiscalizações em ferros velhos em todo o estado do Rio de Janeiro. As ações resultaram na prisão de cerca de 200 responsáveis por estabelecimentos irregulares e na apreensão de cerca de 300 toneladas de fios de cobre e outros materiais metálicos. E
E o governo do estado prossegue nesta semana com as ações da Operação Barricada Zero em diversos pontos do estado do Rio de Janeiro. Somente no primeiro dia de atuação da Força-Tarefa nesta semana, mais de 98 toneladas de materiais foram removidos na capital fluminense. Somente na segunda-feira, as equipes removeram 98 toneladas de materiais, retiraram 39 barricadas e desobstruíram 30 vias. Durante as ações, foram realizadas também 4 prisões e apreendidas uma pistola e um fuzil. Desde o início da operação, já foram removidas 8.323 toneladas de materiais, com a retirada de 2.773 barricadas e a liberação de 2.206 vias em 194 comunidades de 12 municípios da região metropolitana fluminense. Nesta terça-feira, as ações se concentraram na comunidade do Caju, na região central da capital, e nas comunidades de Rebu e Cavalo de Aço, no complexo de Senador Camará. Em São Gonçalo, as equipes atuaram nas comunidades de Matupiara, Luiz Caçador, Trindade, Ipuca, Guaxiba e também Jockey. A Operação Barricada Zero é coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional, o GSI-RJ, e reúne equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, de secretarias estaduais e também prefeituras municipais. O trabalho conta com o apoio de retroescavadeiras, rompedores hidráulicos e caminhões, o que permite acelerar a remoção das estruturas e promover a recuperação imediata das vias quando necessário. E a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, realizou entre os dias 30 de outubro de 2025 e 30 de janeiro de 2026 a Operação Atena nas rodovias federais do Rio de Janeiro. Durante a ação, foram recuperados mais de 200 veículos roubados e mais de 700 pessoas foram presas por diversos crimes. A operação começou com o objetivo de reforçar a segurança nas rodovias federais do Rio de Janeiro. A PRF mobilizou o efetivo com foco em pontos críticos e rotas frequentemente utilizadas por criminosos. A Operação Atena durou 3 meses e também visava coibir tensões decorrentes de ações das forças de segurança pública estaduais. Entre os dias 30 de outubro de 2025 e 30 de janeiro deste ano, foram recuperados 253 veículos roubados, uma média de quase 3 por dia. Segundo a PRF, ainda foram presas 740 pessoas por crimes diversos. O número representa um valor médio de 8 prisões diárias. A Operação Atena também resultou na apreensão de 245 veículos adulterados. Outro dado que chama a atenção é de apreensões de drogas, sendo cerca de 5 toneladas de maconha e mais de 130 quilos de cocaína, além de crack, haxixe, skunk, êxtase e lança-perfume. Também foram retiradas de circulação 1.460 munições e 54 armas, incluindo pistolas, fuzil, carabina, revólveres e armas brancas. A operação ainda resultou na apreensão de mais de R$260 mil em espécie, além de materiais relacionados a crimes ambientais, como 24 animais silvestres vivos, madeira ilegal e pescados transportados irregularmente. Olha só, a Polícia Rodoviária Federal ressaltou ainda que o reforço da Operação Atena segue em andamento nas rodovias federais. A intensificação da fiscalização amplia a repressão ao tráfico de drogas e armas, a circulação de veículos roubados e a movimentação de criminosos que utilizam as rodovias como rota para a prática de ilícitos. E você vai ver no próximo bloco. Projeto Arte Plena 50+, une dança, teatro e música na Escola de Música Santa Cecília, em Petrópolis. Pedidos de CNH quadruplicam após mudanças nas regras. Vendas de veículos novos recuam em janeiro, aponta FenaBrave. Estado anuncia parceria com a Agência Dinamarquesa de Energia. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura.
sou mais emprego. Resultado de exames, sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. A Escola de Música Santa Cecília está lançando aqui em Petrópolis o projeto Arte Plena 50+, sendo uma proposta inédita que reúne dança, teatro e música em encontros semanais voltados exclusivamente para pessoas com mais de 50 anos de idade. O programa oferece uma vivência artística integrada, com atividades de voz e canto, dança e teatro em um único dia, com duração de 2h30. A proposta é permitir que os participantes experimentem diferentes linguagens artísticas de forma acessível, mesmo sem experiência anterior. O diretor financeiro da escola, Mairon Duarte, deu detalhes sobre os professores que irão atuar no projeto. Nós temos o maestro Lucas, que ele hoje é o regente do nosso coral. Nós temos um coral na Escola de Música Santa Cecília de 32 vozes, ele que é o maestro do coral. Nós temos a Jane Ferrodi, que é uma bailarina daqui de Petrópolis, com larga experiência de dança aqui na cidade. E quem vai dar as aulas de teatro é o Joaquim Eloy dos Santos, que é o vice-presidente da escola, e a Janine Meirelles, que é a presidente da escola. Além do aprendizado cultural, o projeto também busca estimular a mente, o corpo e o convívio social, promovendo mais saúde e bem-estar para esse público. Cada turma contará com até 12 alunos, garantindo acompanhamento mais próximo e atenção individualizada. A escola tem capacidade para atender até 8 grupos, totalizando 96 participantes. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente na instituição, de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. E o objetivo principal é justamente, em cada uma dessas áreas, por exemplo, o canto, vai fazer com que a pessoa se desiniba e melhore a voz. Teatro, mesma coisa, fazer com que a pessoa seja criativa, tenha criatividade e, na verdade, a gente quer que esse encontro se transforme numa coisa legal, onde todo mundo conversa entre si e forme uma rede de relacionamento. A Escola de Música Santa Cecília completa 136 anos em 2026. A instituição não tem fins lucrativos e a diretoria é formada por voluntários, que buscam sempre agregar diferentes formas de arte nos projetos. O Arte Plena 50+, surge justamente com esse objetivo, de unir linguagens artísticas e ampliar o acesso à cultura, reforçando que nunca é tarde para descobrir novos talentos. Olha só, gente, os pedidos pela Carteira Nacional de Habilitação dispararam agora no início de 2026. Com as novas regras de emissão, o número de solicitações mais que quadruplicou em janeiro, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito.
O número de novos pedidos de Carteira Nacional de Habilitação saltou de 369 mil em janeiro de 2025 para 1.700.000 em janeiro de 2026. Os dados são da Secretaria Nacional de Trânsito e refletem os impactos do programa CNH do Brasil, que flexibilizou regras e reduziu os custos para a obtenção do documento. Desde dezembro, já foram registrados cerca de 3 milhões de pedidos de habilitação em todo o país, com quase 300 mil CNHs efetivamente emitidas após a mudança no sistema. Entre as principais alterações está a redução da carga obrigatória de aulas teóricas e práticas em autoescolas, além da criação da categoria de instrutores autônomos. Em janeiro, mais de 24 mil cursos práticos foram realizados por esses profissionais, a modalidade que passou a existir após a atualização das normas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Os cursos práticos tiveram um crescimento de 22%, passando de 328 mil para mais de 400 mil. Já os exames práticos aumentaram 11%, com mais de 323 mil provas aplicadas contra 291 mil no mesmo período do ano passado. O número de candidatos que concluíram os cursos teóricos também quadriplicou, saindo de 196 mil para mais de 824 mil, um aumento de 319%. Os exames teóricos acompanharam o movimento, com alta de 32%, chegando a mais de 225 mil aplicações em janeiro. Segundo a Senatran, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação. A expectativa é que as novas regras acelerem a regularização desses motoristas. Ainda nesse assunto, as vendas de veículos novos começaram em 2026 em leve queda na comparação com o ano passado. Mas mesmo assim, o total de emplacamentos mostra crescimento e indica a resiliência do mercado, segundo o balanço divulgado pela FenaBrave. As vendas de veículos novos no Brasil caíram 0,38% em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, foram comercializados 170.500 unidades no período, considerando automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Em relação a dezembro, a retração foi mais acentuada, de quase 39%, movimento considerado típico para o início do ano, influenciado pelo período de férias e pelo ritmo mais lento da atividade econômica. Já no total de emplacamentos, que inclui todos os segmentos, como automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários, o mercado apresentou um crescimento de 7,42% na comparação com janeiro do ano passado. Ao todo, mais de 366 mil veículos foram emplacados, mesmo com um dia útil a menos. Segundo o presidente da FenaBrave, o desempenho indica que o setor inicia 2026 com bases consistentes, apesar das dificuldades no ambiente de crédito impactado pelas taxas de juros elevadas. O melhor desempenho segue no segmento de motocicletas, que cresceu 17,49% na comparação anual. Em relação a dezembro, houve uma queda de 7,57%. A FenaBrave aponta que a alta é puxada pela demanda para serviços de entrega, pela busca por mobilidade individual e pela ampliação do uso do consórcio como forma de compra. Já o mercado de caminhões começou o ano em retração de 34,67% em relação a janeiro do ano passado. Segundo a entidade, o segmento ainda não reflete os efeitos do programa Move Brasil, que oferece crédito para a compra de caminhões, cuja recuperação deve ocorrer nos próximos meses. No segmento de automóveis e veículos leves, o desempenho foi considerado estável. Houve um crescimento de 1,64% na comparação com janeiro de 2025, mas queda de 39,17% em relação a dezembro. A FenaBrave destaca que o mercado segue sensível às condições de financiamento, mas mantém capacidade de sustentar o volume de vendas. Olha só, gente, para fortalecer o Rio de Janeiro como protagonista nas áreas de energia eólica offshore e transição energética, o governador Cláudio Castro vai fechar um acordo de cooperação com a Agência Dinamarquesa de Energia do Ministério do Clima, Energia e Serviços Públicos. Confira.
A parceria tem como objetivo ampliar os investimentos do órgão nas novas matrizes energéticas no estado fluminense. A parceria inclui capacitações, estudos técnicos e intercâmbio de ideias. Falar de energia limpa, falar de energia renovável, falar de energia, como você falou, eólica é muito importante para o estado do Rio de Janeiro. A agência já investe no Programa de Simbiose Industrial, uma iniciativa do governo do Rio voltada à promoção da economia circular, da descarbonização e do aumento da competitividade do setor produtivo. O projeto piloto está sendo implementado no Distrito Industrial de Santa Cruz, que reúne indústrias de diversos segmentos, com elevado potencial de troca e é um dos maiores do Rio de Janeiro. Tivemos a oportunidade aqui também de falar da vulnerabilidade das praias, de falar de desmatamento, que nós tivemos uma grande redução, falar da qualidade da água, falar de fauna e flora e do quanto o estado do Rio de Janeiro avançou. Também aqui falamos da ampliação de um projeto que nós já temos em parceria com a Dinamarca sobre simbiose industrial, de levar isso para o Porto do Açu também. Então, assim, foi muito importante e vai dar muitos frutos, com certeza. A parceria fomenta a cooperação entre empresas de um mesmo território para o reaproveitamento de resíduos, subprodutos, energia, água e calor excedente, reduzindo custos, otimizando recursos naturais, estimulando novos negócios, gerando empregos verdes e promovendo o desenvolvimento industrial sustentável. E você vai ver a seguir. ProUni divulga aprovados da primeira chamada. Novas regras de segurança do Pix entram em vigor. Mercado reduz previsão da inflação para 3,99% esse ano. Banco Central confirma início de corte da Selic em março. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã.
o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E o programa Universidade para Todos, o ProUni, divulgou na madrugada de terça-feira o resultado da primeira chamada. O programa do Ministério da Educação oferece bolsas de estudo parciais e integrais em cursos de nível superior e instituições de ensino privadas. A lista com os aprovados já está disponível para consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O público-alvo do ProUni é formado por brasileiros que ainda não possuem diploma de nível superior. Quem não foi selecionado nesta primeira chamada ainda tem novas chances. A segunda chamada será divulgada no dia 2 de março. Já no dia 31 de março, o Ministério da Educação publica a lista de espera destinada aos candidatos que não foram convocados nas 2 chamadas iniciais. Para concorrer a essas vagas, é necessário manifestar interesse nos dias 25 e 26 de março. Para o ano de 2026, o ProUni oferece um total de 594.519 bolsas, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais. Segundo o Ministério da Educação, esta é a maior oferta de bolsas desde a criação do programa. Entre os cursos com maior número de vagas estão Administração, com 63.978 bolsas, Ciências Contábeis, com 41.864 e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 29.367 bolsas. E a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, referência oficial da inflação no país, passou para 3,99% em 2026. A estimativa foi publicada na segunda-feira no Boletim Focus, que é a pesquisa divulgada semanalmente em Brasília pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2027, a projeção da inflação se manteve em 3,8%. Para 2028 e 2029, as previsões são de 3,5% para os 2 anos. Pela 4ª semana seguida, a previsão para a inflação de 2026 foi reduzida e está dentro do intervalo da meta para a variação de preços que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%. Com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. Apesar do recuo da inflação e do dólar, o colegiado não mexeu nos juros pela 5ª vez seguida na última reunião. A taxa está no maior nível desde julho de 2006, quando estava em 15,25% ao ano. Em comunicado, o Copom confirmou que deverá começar a reduzir os juros na reunião de março, caso a inflação se mantenha sob controle e não haja surpresas no cenário econômico. A estimativa dos analistas de mercado é que a taxa básica caia para 12,25% ao ano até o final de 2026, a mesma previsão do Boletim Focus da semana passada. E a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que cria o programa Gás do Povo, que garante botijão de gás de cozinha gratuito para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único. Confira. A Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira a medida provisória que institui o programa Gás do Povo. A proposta assegura a gratuidade do botijão de gás de cozinha de 13 quilos para famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, com renda per capita de até meio salário mínimo. A votação teve 415 votos favoráveis e 29 contrários. Como a medida provisória perde validade no dia 11 de fevereiro, o texto segue agora para análise do Senado.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, o programa deve entrar em pleno funcionamento a partir de março e alcançar cerca de 15 milhões de famílias em todo o país. Vale lembrar que o Gás do Povo tem como objetivo combater a chamada pobreza energética, situação em que famílias enfrentam dificuldades para acessar serviços essenciais como iluminação, refrigeração, aquecimento e o preparo de alimentos. Atualmente, o programa já está instalado em todas as capitais brasileiras, mas com a nova política, o auxílio gás será substituído. Hoje, o benefício atende cerca de 4.400.000 famílias, o que permite a compra de um botijão a cada 2 meses. O novo programa amplia o alcance e garante a retirada gratuita do botijão em mais de 10 mil revendedoras credenciadas em todo o país. E o Banco Central confirmou que deve iniciar o corte da taxa básica de juros já na próxima reunião do Copom, em março. Apesar disso, a instituição reforça que a política monetária seguirá restritiva para garantir o controle da inflação. O Banco Central confirmou que deve começar a reduzir a taxa Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, em março. A sinalização está na ata do Copom, divulgado na terça-feira. Apesar da expectativa de queda, a autarquia deixou claro que os juros continuarão em patamar restritivo e não indicou a magnitude do corte. Na última reunião, o Copom manteve a Selic em 15% ao ano, nível mais alto desde julho de 2006, pela 5ª vez consecutiva. Segundo o BC, o cenário de inflação mais baixa e os efeitos já observados da política monetária permitem discutir a calibragem dos juros, mas com cautela. De acordo com a ata, o ritmo e o tamanho do ciclo de cortes vão depender da evolução do cenário econômico e da confiança no cumprimento da meta de inflação, fixada em 3%, com intervalo de tolerância entre 1,5% e 4,5%. Para este ano, a projeção do mercado para o IPCA é de 3,99%, ou seja, dentro do limite estabelecido. O Banco Central destacou ainda que a decisão de manter os juros em níveis elevados está relacionada à resiliência de fatores que ainda pressionam os preços, especialmente o mercado de trabalho. A taxa de desemprego segue em patamares historicamente baixos, enquanto os rendimentos reais continuam crescendo acima da produtividade. Apesar disso, a autarquia avaliou que a atividade econômica vem mostrando moderação, com desaceleração mais evidente em setores sensíveis às condições financeiras, enquanto áreas ligadas à renda seguem mais resilientes. Para o mercado financeiro, conforme o Boletim Focus, a expectativa é de que a Selic caia para 14,5% ao ano já em março e encerre 2026 em 12,25%. E vamos agora para a previsão do tempo. Gente, chegamos no meio de mais uma semana e é claro, a gente quer saber como é que fica o tempo e também a temperatura aqui para as cidades da nossa região de cobertura. E por isso eu já estou aqui ao vivo com Evelyn Carvalhais, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? E aí, como é que fica o tempo e também a temperatura aqui para as cidades da nossa região de cobertura? Fiquei sabendo que Petrópolis, a Defesa Civil emitiu um alerta. Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Exatamente. Bom, por conta de um sistema de baixa pressão e a posterior formação da zona de convergência do Atlântico Sul, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu, ao meio-dia desta quarta-feira, um aviso meteorológico e a previsão é de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderada a forte no município. Em função da atuação desse sistema, são esperados acumulados pluviométricos altos. Vale destacar que o aviso meteorológico tem vigência entre meio-dia desta quarta-feira até meio-dia de sexta-feira, dia 6/2. E agora, voltando para a previsão de amanhã, já adianto que a quinta-feira será parecida com o dia de hoje. Em Nova Friburgo, por exemplo, a quinta-feira será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. Os termômetros variam entre mínima de 19 e máxima de 25 graus. Agora, indo para Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens, passando a nublado com chuva de manhã. À tarde haverá temporal e à noite será chuvosa. As temperaturas nesse caso variam entre mínima de 19 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens, a tempo nublado e com chuva pela manhã. À tarde haverá temporal e à noite também será chuvosa. Os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima
máxima de 23 graus. Agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. À noite pode ocorrer temporal e as temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 28 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, a quinta-feira em Três Rios será de sol com muitas nuvens, com tempo nublado e com chuva pela manhã. À tarde ocorre temporal e à noite será chuvosa. Os termômetros variam entre mínima de 22 e máxima de 27 graus. Então temos aí mais um período com as famosas chuvas de verão. Pois é, Evelyn, a gente pode ver também, principalmente aqui, os petropolitanos precisam ficar atentos até sexta-feira por conta dessa zona de convergência do Atlântico Sul se formando aqui na região sudeste, que vai afetar principalmente Petrópolis, podendo vir com acumulados pluviométricos bem altos, então é muito importante ficar atento a todos os alertas enviados pela Defesa Civil. Também, em caso de emergência, ligar para o Corpo de Bombeiros para o número 193 ou para a Defesa Civil do número 199. Mas a previsão não muda muito, né? Ali nas cidades, principalmente do centro-sul do estado, Três Rios e Paraíba do Sul, as temperaturas máximas perto da casa dos 30 graus e as mínimas passando dos 20 graus. E também Nova Friburgo e Teresópolis, com a previsão bem parecida aqui com Petrópolis, todas as cidades com chuva, como você falou, bem típica do verão. Mas, Evelyn, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais e Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. As denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.